Agora, pastor Domingos, parece que para eles conseguirem pregar para aquele povo, porque os judeus, eles se espalharam pela terra, era tipo gaúcho assim, né, Leandro? Ele é gaúcho, tá brincando com... Sai em todo lugar, né? Vou dizer para você, Leandro, eu fui a Jerusalém, lá tem a churrascaria gaúcha, viu? A Jerusalém. Mas os judeus também são assim, né? Eles saíram e tal, e agora vieram para Jerusalém, para essa festa especial. Tinha gente que já nem falava mais a língua, aprendeu a língua do seu país. E aí aconteceu algo fantástico, um milagre, que é o tal de dom de línguas. Pastor, fale um pouquinho sobre esse assunto para a gente. Esta é uma bênção de Deus para os seus filhos nessa terra. E com uma finalidade, para a edificação da igreja. Não é para a vanglória de quem quer que seja. O dom é dado para a edificação da igreja. Como há edificação se não há entendimento? Tem que haver entendimento, aí há edificação. Sabe, eu fico olhando a mudança que opera-se nas pessoas quando eles têm o privilégio de ouvir a mensagem na sua própria língua. A igreja tem trabalhado, pastores, ao longo de sua história, na penetração do evangelho em lugares em que não há para falar a língua do povo nativo. E não é fácil, E naquele dia, a manifestação do Espírito de Deus. Então, Pedro falou na sua língua materna e as pessoas entenderam, não é? O Espírito de Deus. Este era o grande sinal de que Jesus estava no céu e ele enviou o seu Espírito a esta terra. Agora, no intervalo, a gente estava falando sobre esse livrinho aqui, Seu Amigo Espírito Santo. E o pastor Domingos falou que esse é um livro especial, né? Um livro editado pela Casa Publicadora Brasileira, e traz uma história aqui de um missionário desses aí, que iria levar a mensagem e recebeu, o que tudo indica, também o dom de línguas. Conta um pouquinho a respeito dessa história desse missionário, pastor. Professor Jonathan, pastor, na realidade, permita-me, esse é um livrinho que já li várias vezes, está todo marcado, gostaria de recomendá-lo a você. No capítulo 10 deste livro, fala sobre dom de línguas. O autor desse livro é o pastor Morris Vanden, e ele conta a história de um missionário arraigado, determinado à pregação do evangelho. E a igreja não criou todas as condições possíveis, inclusive financeiras, para que ele pregasse o evangelho nas ilhas no sul do Pacífico. Sim, sim. No entanto, ele estava determinado, então ele pediu carona até chegar lá. E uma carona difícil para ir lá para ilhas do Mares do Sul, lá, né? Ele pegou um navio cargueiro. Sim, sim. E ao chegar lá, então, ao chegar à ilha, quando ele tocou o pé na areia, ele nunca havia estudado a língua nativa daquele povo. Eles eram canibais, irmãos. Ele falou na língua nativa. Este é o dom de língua, esse é o verdadeiro dom de língua. Quando Deus pode usar a mim e a você que nos ouve, para uma finalidade, que seja a edificação e a pregação do Evangelho. Deus, ele é o comunicador por excelência. E Deus jamais, como bem ressaltou o pastor Domingos, daria a um discípulo dele a capacidade de falar em uma língua em que as outras pessoas não entendessem o Evangelho. Aqui em 1 Coríntios 14, verso 9, Paulo é bem claro. Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras incompreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Né? Então o verdadeiro dom de línguas é compreensível. E aqui vale destacar uma coisa, Jonathan e pastor Domingos, que vai nos ajudar a entender esse assunto. Quando nós estudamos o dom de línguas no livro de Atos 2, 1 Coríntios 14, Atos 19, Marcos 16 também, é importante nós termos em mente duas coisas. Primeiro, a palavra língua que aparece em ambos os capítulos vem de uma palavra grega que significa língua de nações. Então são idiomas. São idiomas. Aí já desmonta a ideia de que o cristão tem que falar língua de anjos. Não é? Língua de nações. E o verbo falar, no grego, vem de uma expressão grega também que significa linguagem do dia a dia. Então, quando você estuda essas duas expressões no grego, língua e falar, você vê que o dom de línguas verdadeiro envolve um idioma compreensível às pessoas.
Não é? E você vai encontrar essas mesmas palavras em 1 Coríntios 14, em Atos 2, em Atos 19. Em Atos 19 entra o propósito evangelístico do dom, como o pastor bem ressaltou. Né? Aquelas pessoas que foram batizadas em Atos 19, você vê que tinha um propósito. Né? Eles falaram línguas com um propósito, pregaram o evangelho na região da Ásia. Né? Quando Cristo falou em Marcos 16, 17, que um dos sinais que o acompanhariam os discípulos seriam falar novas línguas, também temos que destacar aqui uma coisa. A expressão novas ali no grego é uma expressão que significa novo, mas algo novo que já existia. Né? Então, eram línguas de nações realmente que seriam entendidas para o evangelho ser pregado. Este é o verdadeiro dom de línguas. Agora, pastor, nós havíamos conversado também, temos um pouquinho de tempo ainda, sobre o dom de ouvido. Se tem o dom de línguas, também tem o dom de ouvido. Como é que é o dom de ouvido, pastor? Na realidade, nós podemos dizer isso, algumas pessoas têm muita facilidade de interpretação, não? Sim. E o Espírito de Deus também se manifesta aí, pastor. O Espírito de Deus também se manifesta, ele é um facilitador, não é? Quando você tem que interpretar. Nós podemos citar vários exemplos da Bíblia. Por exemplo, Cornélio, quando ele recebeu a mensagem. Não é? Ali havia a atuação do Espírito Santo para que o que Pedro falasse fosse o quê? Que até então ele não o quê? Ele não entendia. Exatamente. Como que eu posso, se ninguém me explica? Veja como o Espírito de Deus atua. O Espírito de Deus atua na pessoa que fala e também atua naquele que está ouvindo para compreender plenamente a mensagem que Deus quer colocar às pessoas. Leandro, uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Eu queria deixar aos nossos amigos da Novo Tempo um texto de Atos capítulo 15, verso 28, que diz o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Esse texto mostra a comunhão íntima e pessoal que o Espírito Santo tinha com a igreja. Deste modo, se você quer realmente ser um cristão vivo de verdade, que desfrute de um batismo com o Espírito Santo, você tem que se relacionar com Ele individualmente e também coletivamente. Sua igreja não pode viver sem o Espírito Santo. A ascensão de Cristo ao céu foi para seus seguidores um sinal de que eles receberiam a bênção prometida por Ele. E para isso, eles deveriam esperar até que Jesus transpusesse os portões celestiais. Quando Jesus passou os portões do céu, o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles discípulos no início do seu ministério. Nós estamos vivendo agora nos últimos dias, quando esse Espírito foi prometido também a nós, que vivemos no finalzinho do tempo, de acordo com as profecias bíblicas. Ao estudarmos este assunto tão pertinente ao nosso tempo, que possamos realmente pedir a cada dia uma porção dobrada do Espírito Santo, que foi derramado naquele tempo e agora será derramado em grande medida.